Boa noite, tudo bem? Nessa quarta-feira estamos aqui para louvar o nome de nosso Deus novamente. Agradeço porque você está assistindo. Nós estamos mais um período longe, né? Complicado, muito chato essa situação, mas temos fé e cremos que Deus irá nos ajudar a resolver essa crise que estamos enfrentando. Então, meu querido, por favor, continue orando, continue pedindo a bênção de nosso Deus. Tenho certeza que Deus tem cuidado aqui da nossa região de Pontal do Paraná. Ele tem colocado sua mão de proteção porque não temos caso de coronavírus na nossa região. Damos glórias a Deus por isso. Isso não é porque a prefeitura está dando uma estratégia muito boa ou por alguma outra ação. Eu tenho plena certeza que é a mão de Deus cuidando de nosso município. Eu tenho orado todo dia de manhã, tenho orado para que Deus cuide de várias pessoas, inclusive você, tenho orado por você e eu sei que Deus está nos ajudando. Então, meu querido, não sei quem está assistindo, mas logo depois estarei vendo e vendo também os pedidos, mas vamos continuar confiando em Deus e Ele vai nos ajudar, tá bem? Hoje eu tenho alguns recados para dar. Essa crise está acontecendo, mas nós não podemos parar de falar de Deus. As pessoas estão desesperadas, sem resposta, sem significado, e nós precisamos ser instrumentos de Deus para ajudá-las. E por favor, meu querido, estude a Bíblia você mesmo. Estude a Bíblia de forma devocional, estude para ver o plano de Deus para a tua vida, mas eu peço que você também estude com alguém. Tem a ferramenta do Zoom, tem o WhatsApp, tem outras ferramentas que você tem facilidade, e não deixe de estudar a Bíblia com as pessoas, pois ela é a única que promove libertação, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós estamos presos por essa situação e o único jeito para nós sermos libertos é mediante a palavra de nosso Deus. Por favor, leia ela, mas não fique só para você. Não seja egoísta, só deixando para você essa mensagem. Seja generoso, ajude o seu vizinho, mande mensagem para o seu amigo que pode estar à distância. Fale de Deus, porque é só Deus que pode nos ajudar. Nós temos essa receita maravilhosa, é como se fosse um bolo e as pessoas estão querendo saborear. E eu incentivo você, por favor, estude a Bíblia com alguém. Você precisa se envolver nisso, porque se você não fizer isso, sabe o que irá acontecer? Você vai desanimar a sua fé. E em nome de Jesus, eu como seu pastor, por favor, meu querido, estude a Bíblia com alguma pessoa. Não deixe ela ficar nessa situação tão complicada. A crise veio, mas Deus está ao nosso alcance. Deixe Ele te usar, tá bem? Ele vai dizer a você como proceder. Então, peça a Deus, Ele vai te mostrar como agir e como fazer esse trabalho missionário. Nós somos os filhos de Deus e precisamos falar para as outras pessoas do grande e maravilhoso poder que Deus tem feito e operado em nossa vida. Transmita essa esperança para as outras pessoas, tá bom? Um detalhe que eu achei maravilhoso essa semana, quando eu estive conversando com algumas pessoas, é o que a assistência social da Igreja Adventista, ali da Igreja de Marisol, fez. Nossa, meu amigo, minha amiga, olha o que interessante, eu vou ler. A asa da Igreja de Marisol, durante a Semana Santa, de forma criativa, sabe o que eles fizeram? De forma criativa, a asa da Igreja de Marisol, ela sorteou alguns brindes feitos pelas irmãs lá da asa, e elas sortearam logo após a Semana Santa para algumas pessoas. A responsável foi analisar: você entrou em contato, você assistiu a Semana Santa, que benção, e foi anotando os nomes todos, e depois ela sorteou aleatoriamente, e algumas pessoas estão indo buscar os brindes. Então é uma forma criativa para conseguir cumprir a missão. Então, meu irmão e minha irmã, não deixe de fazer a parte que vos corresponde. Nós precisamos falar do amor de Deus para as outras pessoas.
Isso é criatividade. Deus nos deu a inteligência para isso. Não é para ficar só assistindo ou ouvindo ou só jogando, não. Nós temos momento para ter esses entretenimentos, mas nossa inteligência não pode ficar parada só nisso. Nós precisamos nos envolver na missão. Se você está estudando a Bíblia, escreva aqui nos comentários qual é o nome da pessoa que está recebendo o estudo bíblico, que aí eu estarei orando. Você pode fazer esse favor? Coloque o nome da pessoa que está recebendo o estudo bíblico, que nós, o pastor Denilson, estará orando por essa pessoa. E eu peço que você, por favor, não deixe de colocar o nome dessa pessoa. E aí estaremos pedindo para que Deus ajude ela da mesma forma que tem cuidado da gente. Meu querido, minha irmã, nós vamos conversar um assunto muito interessante e importante nesse momento. Para isso, é necessário nós buscarmos a Deus em oração. Você pode fazer oração comigo? Então vamos orar. Vamos. Grandioso Deus, estamos aqui em Tua presença. Já tivemos algumas ideias de como nos envolver na missão. Pedimos que o Senhor, por favor, nos ajude de forma criativa, da mesma forma que o Senhor abençoa a igreja de Marisol com essa estratégia maravilhosa para conseguir envolver as pessoas durante a Semana Santa. Pai querido, nós queremos também ajudar, por isso estamos aqui reunidos entre amigos e irmãos buscando o Teu santo nome. Vamos estudar a Tua palavra nesse momento. É necessário que a Sua ajuda seja real, porque nós não conseguiremos entender o Seu plano para a nossa vida sem a ajuda do Espírito Santo. Por favor, Pai, nos ajude a entender e colocar em prática Suas orientações nesse momento. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Um pouco antes de nós lermos essa passagem especial aqui na Bíblia, eu queria só fazer você pensar um pouquinho. Nós temos um amigo na Bíblia, o nome desse amigo é Jó. Ele venceu um problema muito sério que aconteceu na vida dele. Ele venceu a falência da família, ou seja, os filhos todos, praticamente todos morreram. Ele venceu a falência da empresa dele, a empresa onde ele estava, faliu todo o gado, todos os animais que ele tinha foram roubados. Outra falência que Jó venceu foi a saúde. Ele teve um problema sério de saúde, mas ele venceu. Você quer saber como vencer da mesma forma que Jó venceu? Estamos enfrentando essa crise atualmente. Talvez você esteja perdendo dinheiro, talvez os seus funcionários você não tenha condições de pagar eles. Talvez você esteja com coronavírus, talvez você esteja com problema de saúde. Como superar e vencer essa crise? O que Jó fez é uma lição. Mas uma outra pessoa que também venceu da mesma forma que Jó é o nosso amigo Jesus. Sabia que ele teve depressão? Ele ficou triste porque ninguém estava ao lado dele. Ele estava com tanta tristeza, tanta dor ele sentiu que até soou sangue. Então, meu querido, Jesus venceu essa depressão. Outra coisa que Jesus venceu é a falta de amigos. No momento que mais precisava, os amigos o abandonaram e foram dormir em vez de acompanhar Jesus. Então, Jesus venceu essa situação também. Outra situação, Jesus venceu Satanás. Olha, meu querido, nós precisamos vencer Satanás da mesma forma que Jesus venceu. E olha o que ele fez. Nós já vamos entender como foi que ele conseguiu essa vitória. Da mesma forma, nós precisamos conseguir essa vitória. Precisamos vencer Satanás. Precisamos vencer o abandono da família ou dos amigos. Precisamos vencer a depressão. Como conseguimos isso? Outra pessoa que foi vitoriosa também foi o nosso amigo Daniel. Ele venceu um decreto, sabe? Além de vencer o decreto, ele venceu leões. Ele ficou preso em uma jaula onde tinham leões. E Daniel venceu. Como ele pôde vencer? Além disso, ele também venceu, um pouco depois dessa situação, ele venceu
a preocupação com os amigos e os familiares que ele tinha. Eles eram moradores em Jerusalém e Daniel estava morando em outra região, soube dos problemas que estavam acontecendo lá, e ele venceu essa crise que ele estava sentindo. Ele venceu porque Deus o havia dado essas forças. Mas como conseguir essa força, meu querido? Como conseguir vencer essa situação? Agora, com essa pergunta em sua mente, vamos ler a Bíblia. Em Daniel, nós vamos ver a história aqui mesmo. Daniel capítulo 6 vem trazendo esse momento. Daniel 6, verso 10 ao 13. Eu vou ter que ler toda essa parte, tá bom? Para nós entendermos o que Deus quer nos dizer. Daniel capítulo 6, o verso 10 ao 13, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faço a oração. Olha que interessante. Daniel, sabendo que não podia fazer uma coisa, ele não permitiu que o medo o bloqueasse a orar. Ele não permitiu que a situação fizesse ele ficar longe do Pai dele. Então, meu irmão, minha irmã, como nós conseguimos vencer como Daniel? Como vencer como Jesus? Como vencer como Jó? Esses 3 personagens, essas 3 pessoas contidas na palavra de Deus, venceram por meio da oração. A oração é que nos dá vitória e nós precisamos orar constantemente, porque só a oração nos dá essa vitória. Estamos enfrentando um problema atualmente aqui no nosso contexto no Brasil. Por exemplo, lá no Maranhão, as pessoas estão sem os respiradores, né? Os equipamentos de respiração, caso alguém enfrente esse problema do coronavírus, o Covid-19. E lá eles já estão quase não tendo esses equipamentos. E o Brasil, hoje, eles encaminharam uma quantidade para Maranhão para tentar atender as necessidades daquele município. Eles enviaram alguns equipamentos para ajudar aquelas pessoas. Meu querido, da mesma forma que a respiração daquelas pessoas às vezes é necessária de ter um mecanismo para que funcione, nós temos algo importante também na nossa vida para que funcione as coisas. Olha, no Paraná, nós, graças a Deus, temos 3.784 equipamentos de respiração mecânica, segundo esses dados de fevereiro de 2020, tá bom? Então, só em Curitiba temos 1.200, em Londrina 358 e assim por diante. Temos uma quantidade razoável no nosso estado. Talvez, não sei quantos tem em Paranaguá, não consegui fazer essa análise, mas, meu querido, nós vimos que para que a pessoa viva, que por acaso tenha esse Covid-19, precisamos desse equipamento de respiração mecânica. Meu amigo, da mesma forma que necessitamos respirar para viver, tem uma coisa que, se nós não fizermos, nós não viveremos.
Daniel mostrou, Jesus mostrou e Jó mostrou. Todos os três oravam sem cessar. E era essa respiração da alma que mantinha eles firmes ao lado de Cristo, que mantinha eles vitoriosos em meio aos problemas. Tem um texto muito interessante num livro direcionado aos jovens, o nome dele é Mensagens aos Jovens, página 250, que fala assim, ó: a oração é a respiração da alma, é o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça a pode substituir e a saúde da alma ser conservada. Para que você tenha saúde, ore. Para que você fique tranquilo no meio dos problemas, ore. Para que você receba o presente de graça da salvação, ore. O segredo para a nossa força espiritual, para nós não desanimarmos nessa situação, é a oração. A Igreja Adventista aqui na divisão sul-americana tem feito incentivo das 7 horas da manhã e também das 19 horas para que oremos. Então, meu querido, por favor, não deixe de orar, pois a oração é a respiração da nossa alma. É aquilo que nos ajuda a manter firme ao lado de Cristo. O meu incentivo nessa noite é que você, por favor, ore mais. Se você orava uma vez por dia, ore 2 ou mais. Se você orava 3 vezes ao dia, meu querido, ore mais vezes, se possível for 6. Mas a prática que Tessalonicenses fala, que precisamos orar sem cessar. Ou seja, orar uma vez só. Começar de manhã e terminar um pouco antes de dormir. Orar uma vez só. O dia todo em oração. O meu desejo é que você ore mais. Busque mais a Deus para que Ele te ajude naquilo que você não pode. Você poderia participar comigo deste momento de oração? Vamos orar. Grandioso Deus, nós vimos que para vencermos vários problemas da vida, como Jó venceu, como Jesus venceu, como Daniel venceu, somente pela oração nós conseguiremos vencer. Pois ela é a respiração da alma e suplicamos que o Senhor nos dê essa vitória. Nos ajude a orar, nos ajude a te buscar mais. O meu desejo como ministro do Evangelho é que o Senhor abençoe e guarde a pessoa que está assistindo nesse momento. Que o Senhor guie a vida dela, que o Senhor nos mostre o que devemos fazer. Cuide de nossa saúde, cuide de nossa família. Nós pedimos que o Senhor nos dê meios para conseguir estarmos firmes financeiramente nesse momento. Pai, nós te amamos, pedimos sua companhia. Nos ajude hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, só queria deixar um recado. No nosso final de semana, nós estaremos organizando algumas coisas. Eu, pastor Laércio e pastor Wellington. E logo mais eu trarei detalhes sobre isso. Eu estarei enviando pelo WhatsApp para algumas pessoas. E por favor, fique atento, tá bem? Deus abençoe, um bom resto de semana e uma boa noite para você. Durma bem, durma com os anjos, tá bem? Fica com o Pai.